Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Estamos aqui hoje pela primeira vez com um convidado especialista. Que momento, hein? Que momento. Que momento. Vamos nos apresentar. Eu sou Maria Clara Carleto. Aqui de convidado especial temos... Padre Rodrigo Burim, pároco da Paróquia Sagrada Família, na Vila Carmela, aqui em Guarulhos. Também fundador da Comunidade Católica Sacratos. Enfim, o resto a gente vai falando no decorrer. Popularmente conhecido como Padre Digão, né? Exatamente. E que nós temos a honra, eu e Maria Clara, de termos como nosso padrinho de crisma. Inclusive, sua bênção, padrinho. Deus abençoe. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu já pedi bênção quando ele chegou. Sim. Eu também, já pedi, tá? E aqui, ao meu lado, minha digníssima e maravilhosa esposa, Mônica Carleto. Mônica Mendonça Carleto. Bom, como vocês sabem, este é o nosso primeiro momento com um convidado, né? A ideia sempre foi ter convidados. Sim. Mas, enfim, por alguma razão, a gente começou só entre nós. E aí, ao iniciar essa rodada com os convidados, a Mônica... todos nós, né? Mas a Mônica, muito insistente, me falou: Fábio, você já falou com o padre? Já falou com o padre? Mônica, ele é padre. Padre tem uma vida muito corrida. Nós estamos conversando, mas ainda não encaixou. É um pouquinho ocupado. Eu falei pro Fábio, os Não convidados... muito, mas... só vão funcionar os convidados depois que o Padre Rodrigo vier participar com a gente. Que honra. Então, não poderia ser melhor, né? A gente começar. Então, padre, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço o convite. aqui no Sal Podcast. Inclusive, temos também o privilégio de ter o padre como um dos nossos espectadores. Ele acompanha a gente aí, já viu bastante coisa do que a gente produz, comenta lá com a gente. Então, muito legal, muito obrigado mesmo por estar aqui. E pra gente começar em grande estilo também, vamos falar de um assunto do momento, né? Não sei se vocês perceberam a indumentária da Maria Clara e acidentalmente a da Mônica também, né? Não tô de rosa. Acidentalmente. Não tô de rosa, eu tô de coral. Mas peraí, Fábio. O Fábio tá tão ansioso, gente, pra falar Não, desse inclusive assunto. pode ligar o ar aqui, porque eu já tô suando lá do padre aqui. E sabe, olha, vocês já perceberam qual que é o tema, mas o bacana é que, assim, temos hoje o Padre Digão como nosso convidado e, obviamente, um padre, uma pessoa e um padre extremamente inteligente, nosso amigo, então a gente sabe que daria para conversar com ele sobre diversos assuntos. Mas antes da Até gente sobre essa começar o bobagem assunto, que nós vamos falar. antes da gente começar a falar sobre esses assuntos, aproveita, já curte o nosso episódio 8. Olha, já estamos no episódio 8. Se inscreva no canal. Olha ele. Importante. É o padre que pedido tá do falando. padre. Deixe seu like. Ó, é 9. Episódio 9 já. Uau! 9? Porque o 8 foi ao ar essa semana, mas nós temos um já gravado, né? Sim. Então, porque isso aqui é tudo mentira, entendeu? Não é nada Para de como falar você que pensa. Mentira, Fábio, não é mentira, As pessoas gente. sabem que a Na televisão, frente a do internet... É verdade, tudo é que a mentira. verdade é uma gambiarra. Isso aqui não é Não é nossa isso. casa. Vocês acham que isso é nossa casa? Eu achava que era a casa deles, mas não é a casa deles. Como o padre conhece a nossa casa, ele falou: você é que a casa... Não, esse ambiente eu não conheço, só se reformaram, né? Tava comentando comigo. Então, ô Rafa, produção, sério mesmo, pode ligar o ar que eu eu tinha falado agora para desligar o ar. Obrigado, Rafito. Mas já começamos aqui, 1000 grau, né? Então, agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigado a Roda Muc, a Remax Meet, a Doc Fácil, a Mônica Tomás, Psicologia e Neurociências, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, ao Spa Júlio Ganico, Aliança Imóveis, Shake Agência, Vivi Jax, Nutricionista, Família Thompson e Spinehead. Sem vocês, a gente provavelmente não estaria aqui. Obrigado por viabilizarem isso. Que Deus os abençoe muito. E você já tem uma pista de qual será o nosso tema, né? Mas, para a alegria das senhoras pudicas, incluindo minha santa mãezinha, hoje eu vou falar menos palavrão, né? Ou talvez nenhum. O padre aqui do lado fica puxado, né? Será? Vamos tentar Vamos ver, segurar essa tem polidura. verborragia aqui, né, padre? Vamos ver. Mas, então, faça as devidas honras ao assunto, à introdução do assunto, O Maria assunto Clara. de hoje já Vejamos. começou alguns dias atrás. Tivemos um árduo trabalho para falar desse assunto hoje. Eu acho que o ar do trabalho, na verdade, foi mais da parte dele, sendo muito sincera, assim, né? Você já queria ver o filme?
Queria. Queria. E caso você ainda não tenha se ligado, hi Barbie! Hoje nós vamos falar... Então, hoje nós vamos falar do filme da Barbie. E temas que vierem juntos aí com toda essa questão. E eu falei aquilo que eu acho que o trabalho árduo foi mais da parte deles, porque eu estava muito animada com o filme. Eu estava falando com as minhas amigas, que eu tava achando super legal e tal. Olha lá a cara do Padre. Não, você tava animada assim como? Não, Assim, só pra gente entender. O que Gente, você esperava do É um filme? live action da Barbie. Ela, Tá. no trailer, ela sai com o pezinho da Barbie. É sensacional. Uhum. Pelo menos pra uma pessoa que cresceu brincando e assistindo os filmes da Barbie, né? A minha cara não é uma cara de tipo... Como assim, né? Na verdade é que assim, eu ouvi alguns comentários agora, essa semana, de algumas pessoas que foram com muita expectativa para o filme. Aham. Sim. Porque estavam se arremetendo à sua infância. Infância. Uhum. Então foram com toda a inocência É. de uma criança feliz que cresceu, talvez não brincando com a Barbie, porque Barbie era uma coisa Era bem caro. elitizada, É. né? Pra nossa. Muitos, talvez alguns ali, uma Suzy no máximo. É, e a frustração foi que não encontraram a Barbie no filme. Uhum. Exatamente. Nossa, meu Deus, Não foi encontraram a exatamente Barbie isso no que eu filme. falei para Aquelas- ele. eu já Eu quero acho que falar, a minha cara é que assim, que eu ouvi esses comentários essa semana, né? Inclusive uma jovem da paróquia foi assistir o filme e a Camila, né? Camila Fernandes, foi assistir o filme e ela fez um comentário exatamente sobre isso. Uhum. Ela foi para encontrar a Barbie. Aham. E ela não achou a A Barbie. Barbie que ela cresceu vendo, né? Assistindo, brincando, né? Talvez ali muito que pensando que aquela boneca que tinha nas mãos era a Barbie, mesmo não sendo, né? Aham. Uhum. E ela não encontrou a Barbie no filme. Padre, Foi eu fiz exatamente esse isso comentário. que a gente tava conversando. Eu fiz esse comentário, É. porque eu fui falar nos meus stories, quem me segue aqui no Instagram deve ter visto. Já falei na semana passada, no dia que lançou o filme e tal, da minha impressão. Sem ter visto, eu fiz algumas leituras e aí vi a leitura de uma pessoa que eu gosto bastante, que é uma consultora de moda. E ela fez uma leitura assim que eu falei, tem coisa aí, é importante. E aí, algumas amigas, pessoas, até algumas conhecidas assim, começaram a me mandar mensagem e falaram, olha, fui ver. E aí teve uma que falou a mesma coisa que a sua paroquiana. Falou, inclusive posso aqui falar dela, porque ela tinha me autorizado até a colocar a mensagem dela no meu Instagram, que é a Vitória Araújo, que fez a primeira jornada Poder Empreendedor com o Fábio. Aham. Ela é uma jovem empresária e ela brincava de Barbie. E foi com a irmã dela, que também é jovem, assistir. Ela falou, Mônica, o que eles fizeram com a Barbie? Aí eu falei pra ela, foi o mesmo sentimento que eu tive sem assistir o filme. O que fizeram com a minha Barbie? Porque a minha Barbie não tem nada a ver com essa. Mas diga, Maria Clara, fala. Não, então, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que vocês têm comentado, assim, das impressões gerais. Porque é claro que eu esperava que haveria alguma lacração nos filmes atuais. Qual filme Pois não é. tem nenhuma lacração, né? Pois é. Mas eu achei que seria, no máximo, alguma mensagem, assim, de final, uma história água com açúcar, assim, e beleza. Por isso eu tava animada. Eu coloquei uma roupa pink, um laço rosa na cabeça pra ir no cinema, só pra irritar o senhor Fábio aqui, porque eu sabia que ele ia ficar possesso. se ele Chego em visse. casa e falo, que palhaçada é essa, Maria Clara? Aí eu, Mas não é roupa rosa, mano? Tá maluca? Aí todo mundo riu, porque já sabiam da presepada, né? Eu particularmente, eu nem precisaria, rigor, ter visto o filme. Você pra- brincou de Barbie, Fábio? Não, Fábio, não aconteceu. Eu também não brinquei, então Na minha época... eu não tinha nenhuma expectativa do filme, porque né, a gente não brincou de Barbie. Né? Na minha época, como diria a filósofa Damares, menina veste rosa, menino veste azul. Não é assim ainda? Não é mais. Poxa, Não, eu é achava assim que ainda sim, era. é assim sim. Então tá bom. Não, É. infelizmente. Eu achei não que só- foi o que eu vi Pra- no shopping. Eu pra achei mãe. que só algumas- eu que estava Pra uma fora do parte mundo. das pessoas não é, mas pra muita gente Não é. foi o que eu vi no shopping, mãe. Não,
E tem uma coisa, eu não vim Por isso de que eu rosa falei, hoje pra uma por um parte. acidente. Porque eu fui atender meu cliente da manhã hoje e eu cheguei a pegar a camisa rosa, porque eu não liguei uma coisa com a outra. Ia ser uma ironia muito grande. Ai, Agora, meu Deus. eu tava muito confortável pra desancar o pau no filme sem ter visto, É. né? Uhum. E 70% do que eu diria estaria certo. Eu deveria confiar mais na minha, como é que fala? Intuição. Nas minhas impressões, Na na minha impressão. intuição, né? Na minha intuição. Não Piada é feminina, pronta, né? Piada não é pronta. feminina. Mas, por que eu não precisava ver o filme? Por causa do cartaz, Uhum. certo? O cartaz tem a Já diz inacreditável frase: ela é tudo, ele é só o quem? Uhum. E aí, eu posso só terminar por favor. o ganchinho ali que eu deixei? Não, porque eu quero fazer mansplaining com você. Ai, meu Que Deus. machista. Inclusive, desculpa, antes de você continuar, não sei se vocês perceberam a Mansplaining. referência. Vocês perceberam a referência. Os homens estão no centro aqui. As feministas piram. Eu ia falar vivo E patriarcado, veja, mas Tinha que ser. E veja, por acaso, né? Porque o Fábio falou que não se ligou nisso, ele colocou uma camisa azul, então. Foi sem querer. Não, e o padre falando viva o patriarcado foi perfeito. Vai ter a galera que vai cortar isso aqui, vai falar, lá tá vendo? Tá vendo? Ah, ó, um outro um corte recado. pronto, um corte pronto. Um outro recado importante. Se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoilers, volte Não, nem veja. daqui uma semana. Ou não, ou Volte fica porque... Porque não tem como a gente não falar de Não dá. spoiler. Mas Talvez, muita você gente não, já talvez viu assim o você não filme. gaste seus R$40. Sim. Fica e não Pode gasta. comprar uma Sim. pizza no final de semana. Não sei se dá pra É comprar pizza verdade, por R$40 hoje em dia, né? Mas, É. enfim. Fica, a gente não gasta. Talvez porque um o filme- lanche você Ai, compra. sinceramente, Sim, eu fiquei lanche. arrependida. Deu aquele gostinho, assim. Começou a rolar os créditos. E aí, na minha cabeça, só passava uma coisa. Por que a gente não foi ver Oppenheimer? Não, a última Meu fala, Deus, a cara. última fala do filme é inacreditável. É inacreditável. A E última cena. a gente vai ter que contar É essa pro padre. inacreditavelmente Deixa eu só inacreditável, terminar o né? negócio lá. Inacreditável. Porque nós estávamos chegando no cinema e eu tinha feito tudo que eu podia pra não pegar spoiler, porque eu queria ter a experiência toda. Sim. Se fosse pra esculachar o filme, por ele ser uma bosta, eu achei que o filme ia ser péssimo, mas que eu ia me divertir porque ia ser divertido. Eu queria fazer isso da forma mais, assim, de ser surpreendida Espontânea. possível. Mais espontânea possível. Cheguei lá e, assim, de nós três, os dois estavam irritadinhos e eu já tava irritada com os dois, porque eu pensei, meu Deus, sinceramente, isso já tá a postura de tio, assim, demais, porque eles estão muito irritados com o filme, só vê o filme, Tio sabe? fora do mundo, né? Ah, é Tio... que eu tava então. um pouco assim, E aí- desconfortável de Sim. gastar esse dinheiro pra assistir o filme. Mas Aí eu Eu te entendi queria depois. né? se a gente poder fazer esse podcast aqui, esse episódio com mais propriedade. Lógico. digamos É assim, verdade. né? E eu tava, inclusive, apreensiva por isso. Eu não queria falar de jeito nenhum do filme antes de assisti-lo. E aí, a gente chegou lá e eu tinha certeza de que eu ia ser quem ia mais passar pano e que os dois iam ficar, frustrados e não sei o quê. Acabou o filme, eu olhei pra cara dos dois. Eu estava uma rocha, eu não sabia se... Assim, eu tava muito irritada, eu tava frustrada, eu Tava saí pistola. uma metralhadora de Ela tava palavras. brava. Eu não parava de falar, juro. Assim que eu saí do É. cinema, eu comecei a metralhar um monte de palavra falando alto mesmo, assim. Na hora eu nem me preocupei com as pessoas ao redor que estavam chorando. Mentira, Não, ninguém não chorando. tinha tinha ninguém ninguém chorando. Eu tô brincando. Ninguém. Com as pessoas que tinham gostado do filme. Eu só conseguia me perguntar como é que estão gostando desse filme que é chato, ruim, tem uma mensagem, assim, simbólica, uma moral completamente esquisita, que não faz o Deturpada. sentido. E a mensagem lacradora, assim, do filme, ela não se sustenta. Gente, assim, os dois, eles são atestados de que quando tem, assim, um filme, uma série, músicas, artistas lacradores, eu geralmente passo o pano e eu Passa. falo, porque é legal, não Você sei o observa quê. a arte, a música, tá? Mas é Mas verdade. Eu pego o melhor elemento. Desse Sim. eu não consegui. Eu fiquei muito É que não irritada. tem, filha. É péssimo. O filme é uma bosta. É isso, o filme é uma muito bosta. ruim. Uma bosta. É uma Simples. carcaça, assim. Tem uma coisa ou outra que você faz um esforço, fala, não, tem uma coisa aqui, ó, pá. Mas o filme como um conjunto, era melhor ele não ter existido, ele não serve pra nada. Tem que fazer Olha, um eu esforço vou muito grande falar, por pra exemplo, achar algo bom. Pra mim, assim, foi ruim. Num nível, assim, bem... Inclusive, a questão do figurino.
Porque muita gente falou, o figurino tá lindo, não sei o quê. Sério, os vestidos que a Margot Robbie Margot Robbie usou no lançamento dos filmes que eu vi, alguns vestidos que ela usou, aqueles estavam Tava bem bonito. bonitos. Bem elegantes, assim, Uhum. estilo Barbie da minha época, assim, que eu via, não exatamente que eu tive, né? Que eu tive 2 Barbies só. Inclusive, eu falei no episódio passado, né? Eu tive 2 Barbies porque os meus pais tinham um amigo que trabalhava na Estrela. E aí ele conseguia comprar mais barato. Por isso que eu tive, viu, padre? Na nossa época era realmente muito cara. Mas na minha época e do Fábio, né? Na do senhor já não tava. Eu tava falando pra um amigo essa semana, né, que como né, sendo menino, eu não tinha o anseio de ter uma Barbie, né? Sim. Mas eu tinha um profundo anseio de ter um Atari, Sim. um videogame Atari. Mas que também na época só era quem Também era quem muito tinha. caro. Então, no máximo, a gente conseguia um Dactar, né? Que era um similar ali, né? Bem longe, mas era o que dava pra ter, né? Então, um Dactar eu tive. Que Será, bom, né? será que eu não tive Barbie porque era cara? Não. Então, e aí, eu achei assim, bonitos os vestidos, realmente. Eu já vi pessoas falando, porque ela não tá. Apesar, porque a personagem principal é uma Barbie estereotipada. Eu detestei esse título. Eu detestei, Uhum. porque Barbie é Barbie, gente. Não existe isso. Barbie estereotipada, eu já não gostei disso. Achei muito desagradável. Pra mim, já ofendeu minha boneca. Eu achei entendeu? vulgar, porque, então. assim, eu acho que seria muito mais artístico, muito mais divertido mesmo, se simplesmente falasse, é a Barbie. A Barbie. Falar Barbie estereotipada, parece até um rascunho, Mas uma não coisa é. de roteiro que Inclusive, passou. elas Eu disse que ficam... parece. A ideia é ela acordar na Barbilândia e ficar falando, oi Barbie, bom dia Barbie, não sei o quê. Então, assim, todas são Barbie, né? Então, não tem... É engraçado, porque aí eu acho que já começa essa coisa que a Maria Clara falou de também ter uma confusão aí do... porque, vamos falar a verdade, o filme quer ser uma ode ao feminismo. Na verdade, Bem mal pensada. Que deu problema. ela não é. Na verdade, o filme, mais do que ser uma ode ao feminismo, ela é o que é altamente contrassenso, né? Ela é um discurso de ódio ao homem. Isso é uma verdade. outra coisa, né? Sim. Verdade. Agora, por que a Barbie é a Barbie estereotipada? Qual que é a mensagem por trás, né? É o seguinte. Porque quando você pensa numa Barbie, embora tivesse vários modelos, várias cores, etc e tal, você imagina aquela Barbie loira, tal, aquela. O estereótipo de Barbie que você tem na cabeça é esse. E o ressentimento dessa gente é o seguinte: mas então, a maldita da Barbie com aquele corpo longilíneo e nananana, condenou todas as mulheres a ser... A menina fala isso no filme, Mas condenou né? quem, A cara jovenzinha. pálida? Então, Entendeu? Porque se você vive, se as pessoas fossem capazes de amadurecer sua personalidade, elas não precisariam se parecer com nada. se um pedaço de plástico te ofende, eu acho que tem coisas sobre as quais você deveria pensar, trabalhar aí. Né? Uma coisa que Complicado. talvez... Bom, como eu já falei, não assisti o filme, né? Mas nem preciso mais assistir, porque eu já vi inúmeras críticas, análises, né? Então não vou perder meu tempo nem meu dinheiro com isso. Mas me vim aqui, né? Enquanto vocês falavam, diante daquilo que é a proposta do filme, que é exatamente não mostrar a Barbie, né? Mas mostrar uma agenda, né? Mostrar... aquilo que quer hoje, né, destruir um legado. Exato. Né? Porque... E aí eu pensava assim, né? Me vinha aqui algumas imagens, né, de boneca Barbie que a gente via em propaganda, enfim, né? E pensar, né? O que é ser, né? Ou poderia mudar, né? O que é a feminilidade? Né? Nossa, perfeito. Então, assim, parece que hoje ser feminino naquilo que é próprio, né? Do ser feminino é proibido. Exatamente. E se você pega a Barbie, né? Aquilo que
os anos 90, né, apresentaram da Barbie, Sim. né, era talvez o que mais de feminino se podia pensar, né? Uma pessoa que se cuidava, né, que tinha preocupação com a imagem, com a beleza, né? O Fábio dizia, né? Um corpo perfeito, né? Talvez um modelo de perfeição. Claro que não é que precisa existir um corpo perfeito, né? Se precisa existir um corpo perfeito. Mas qual é o problema, né? Em ser feminino, né? Em viver a feminilidade com o mais puro que se possa ter a feminilidade. Qual a dificuldade, né? Sim. Eu acho que esse é um questionamento que talvez quem assiste o filme, né? Com um pouquinho... com um olhar mais crítico, vai se perguntar. Né? Porque... né, falava de estereótipo, né? É como um pouco se tem com a imagem de Jesus, né? Esta imagem de Jesus que foi apresentada durante anos, né? E hoje existe uma lacração com a imagem de Jesus, né? Mas por que tem que ter cabelo longo, loiro, olho azul, né? Não poderia ser, ele não poderia ser um negro, não poderia ser um índio, não poderia ser... Poderia. Qual a dificuldade nisso, né? Sim. Então, assim, e aí se diz, não, mas essa imagem de Jesus, tanto é que agora, né, não sei, a gente acompanha um pouco, né, esse meio de rede social, enfim, né? Hoje, você vê todo um caminho, né, de pinturas, de arte, né, que quer agora, né, fazer tudo com... Né? Então, assim, se a vida inteira pintaram a imagem de Jesus como esse loiro nórdico, né? Agora não, agora tem que fazer tudo com Jesus negro, Jesus índio, Jesus... Como se na pessoa de Jesus, né, porque foi feita essa pintura, né, da imagem de Jesus, você não pudesse contemplar, né, o negro, o índio, o pardo e assim por diante. Né? A distinção está nos olhos de quem vê. Exatamente. Por que Jesus tem que ser assim ou assado fisicamente, quando tudo que mais importa sobre Cristo é o que não aparenta? Exatamente. É o que é sutil, o que é a vivência, a história, quer dizer, sério mesmo? É como a campanha da vacina que teve do Zé Gotinha, vocês chegaram a acompanhar isso? Não. Que fizeram uma campanha com o Zé Gotinha na cor preta, né? Pra dizer, não, mas espera aí, né? O Zé Gotinha não é só branco, né? Não pode, né? Sabe? Não é uma gota, gente. Por causa do plástico, né? É uma gota, né? Não é o Zé Gotinha, é uma gota. Não, mas aí então, eu acho que é nesse caminho que as coisas estão andando. Sim. É uma loucura. Né? Então, hoje, todo filme que é lançado, né? Sobretudo em produções norte-americanas, né? Produções de Hollywood e ali por diante, você tem que sempre ir assistir o filme com um olhar, sabendo que ali vai ter uma crítica, né? Eu digo, de tradicional. padre, eu diria nenhuma né? crítica, mas vai ser imposta alguma ideologia. Exatamente isso. Tem A que imposição ter uma de uma lacração. ideologia, exatamente isso. Os caras enfiaram uma lacração numa série, entre outras coisas, numa série para crianças de 10 anos, lá o Acampamento Jurássico, que nós já falamos aqui. 10 anos, não é nem para falar de relacionamento de nenhum tipo. Não, porque era que tem que um ter uma acampamento menina, de crianças. Um acampamento de criança, para falar de dinossauro. O que tem que ver botar uma menina para se apaixonar por outra? Para criança de 10 anos ver? Que forçação de barra, bicho. Sim. Não era pra ter nem um menino e uma menina. Não é um assunto, cara. Não é um assunto, toca o exato. acampamento lá, toca os dinossauros e tal. Essa conversa, mano. Sim. Mas o que me incomodou no filme, eu acho que foi essa questão, assim... Tinha uma coisa que tava me incomodando, tava tipo uma pedra no meu sapato, desde que eu tinha terminado o filme, e eu pensando, mas o que é isso? O que é isso? E aí teve uma hora que eu saquei. Ontem. Era igual a história da paroquiana. Não, porque isso que você tá pensando que eu vou falar depois. Ah, tá, é outra coisa. Mas que eu não achei a Barbie no filme. Porque parece que eles simplesmente quiseram fazer um filme sobre
a estrutura dos gêneros na sociedade. E aí eles falaram, vamos fazer um filme assim, assim, assado. A história vai ser mais ou menos essa. E eles simplesmente colocaram a Barbie lá tal qual alguém que faz uma analogia sobre alguma coisa. Então, eu tô tentando explicar pra vocês qualquer assunto. Aí eu falo, imagina que esse caderno aqui é o não sei o quê. E eu uso como uma alegoria. Essa é a impressão que eu tive do filme. Que pegaram a Barbie e simplesmente colocaram lá pra servir de alegoria pro interesse deles. Se apropriaram dela pra pôr na agenda. E não haveria personagem mais perfeito. Sim. Eles pegarem que se não a Barbie. Assim, a história lá, da forma como elas se organizam na Barbilândia, não sei o quê, de todas as mulheres fazendo os trabalhos, tudo, é uma coisa muito ardilosa, na verdade. Por quê? Quando você brincava, você que brincou de Barbie, ou pelo menos tinha uma Suzy, o que mais vendia? Eram as Barbies. Ver Ken na loja era algo raro, pelo menos pra mim, quando eu era pequena, era raro. Eu ficava procurando e tinha no máximo um, e ele sempre era mais caro, assim, né? Exatamente. E aí, o que acontecia? Eu, as minhas amigas, a gente geralmente tinha um monte de boneca, um monte de menina. Então, tem que fazer tal coisa aqui na brincadeira, botava as bonecas pra fazer. É uma coisa muito ardilosa, porque eles usaram essa questão do hábito, um fenômeno que aconteceu por essas razões aqui que a gente acabou de citar, como um artifício pra representar um ideal deles. Porque chegou um momento, assim, do filme, tipo, na metade do filme eu já tava cansada. E isso é muito raro de acontecer. Eu não me canso em filme. Mas eu realmente fiquei entediada, não acontecia nada de legal, assim, sabe? Aí chegou nesse certo momento do filme que eu pensava, mas vai chegar no final e eles vão mostrar essa organização delas como, tipo, errada, né? E depois vai juntar os Kens, as Barbies, e aí todo mundo vai trabalhar junto, né? Eu pensei também. E, tipo, não. No final, a Barbie fala, tá bom, os Kens, vocês podem fazer não sei o quê. Como quem tenta se livrar de uma criança que tá no seu pé. Tipo, tu faz um desenho aí, faz não sei o quê. Ou seja, não há uma inclusão. Sendo que a rigor não precisava nem incluir. Não. Assim, tipo, não devia ser uma preocupação. Vamos incluir os Kens. Isso não deveria ser uma preocupação, assunto, né? Porque é ridículo que elas tenham chegado a um estágio no qual os Kens não faziam parte... praticamente, assim, ativamente da sociedade delas. É absurdo. Inclusão nem cabe, porque, assim, a ideia de inclusão, ela pressupõe um sujeito hipersuficiente, incluindo um hipossuficiente. Isso que eu quis dizer. Isso não deveria haver entre pessoas, a não ser aquelas que não têm uma capacidade cognitiva ou motora, enfim, de qualquer natureza. Sim. Tanto assim que você fala que as escolas ditas inclusivas são aquelas que as crianças com algum tipo ou de paralisia cerebral ou de, enfim, de alguma questão cognitiva, ela é incluída entre as demais, até porque isso acelera o desenvolvimento dela, certo? Não há que se falar nisso quando homens incluem mulheres ou mulheres incluem homens, porque, cara... Então... Como assim? Agora, é curioso que a agenda que diga que as mulheres não podiam ser solapadas pelos homens, e evidentemente não deveriam, né? Se inverta, para que as mulheres solapem os homens, né? Isso é uma vingança. Porque, então. ao menos no meu ponto de vista, eu sempre entendi, né? Eu queria usar um termo aqui para separar, porque o termo feminismo hoje, ele tá muito deturpado. Verdade. Sim. Né? Porque o feminismo, ele virou ideologia. Né? Mas eu queria falar de um feminismo que não está preocupado com ideologia, com o solapamento do homem, né? Com o ódio à figura do homem, não desse movimento feminista. Vou usar essa expressão, não sei se ela existe, se caberia, mas, né? Vamos dizer assim, é um movimento raiz. Tá. Né? Que seria aquilo que, né, muitas mulheres buscam, e eu acho que isso faz sentido, né? De ter, sim, né, alguns espaços, né, que por muito, né, foi ocupado somente por homens. Apenas por homens. E acho que aí, nisso, ok, né? Por exemplo, em determinados cargos, funções,
Não há porquê a mulher ganhar menos que o homem ganhar mais que a mulher. Não há porquê. Né? Não vejo sentido. Né? Mas aquilo que é próprio, né, do movimento feminista raiz, que era de reconhecimento, né, da mulher ter o devido reconhecimento, que talvez por muito não teve, né? Hoje, esse movimento feminista lacrador, né, ele quer, na verdade, como que se vingar... É uma vingança. E descontar, né, esse patriarcado, né, essa opressão que a mulher sofreu, né, pelos homens durante, sei lá, séculos, né? Então, o intento desse movimento, dessa lacração, até onde vejo, é o solapamento do homem, né? Como que destruir a imagem do homem, né? E alavancar a imagem da mulher. Só tem um probleminha, né? Pode falar. Não tá compensando pra mulherada. Sim. Elas estão se arrebentando. Mas me vinha a seguinte reflexão, né? No filme, né? Como a Maria Clara reportava, né? O Ken, né? A figura do homem, ela é sucumbida. Totalmente. Né? Sucumbida. Ridicularizada. Ok, né? Mas vamos pensar historicamente, e aqui não tem nenhum ponto de machismo, né? Ao menos o estereotipado ou o lacrativo, né? Me vinha alguma reflexão assim, né? A civilização, né? Da humanidade, do mundo, né? Ela teria sido a mesma ou na mesma proporção, né? Se não houvesse homens? De jeito nenhum. Essa é uma suposição muito maluca. Olha o que me veio aqui. Foi uma coisa assim, aleatória, né? Enquanto a Maria Clara ia falando, me vinha uma cena na cabeça das construções das pirâmides do Egito. Né? Vamos lá, gente. Há coisas que é própria de homem. Sim. A força física é uma delas. Né? Mulher tem força física? Tem, mas não se compara à dos homens. Sim. Tanto é que hoje existe uma grande polêmica, né? Da questão dos transgêneros, né? Por exemplo, né? Do transgênero que vai disputar um esporte feminino. Ele vai ganhar tudo. Vai. Claro. Lógico que vai. E isso é uma das incoerências desses movimentos progressistas. Porque se você tem essa suposta ideia, esse suposto ideal de defender a mulher, de colocá-la num pedestal, proteger das ameaças. Das ameaças do homem, do machismo, me fugiu a palavra. Não é exatamente isso que eu queria, mas da opressão do homem sobre ela, como é que você defende que um homem que agora quer os benefícios de ser uma mulher... Ou que se sinta uma mulher. Mas que quer ter os benefícios de ser mulher, porque existem alguns, por mais que seja difícil em vários aspectos. Como é que você defende que esses caras, eles tenham os mesmos direitos e estejam em pé de igualdade numa competição esportiva, por exemplo? Né? Não faz o menor sentido. Hoje é um grande dilema, né? Um grande dilema, né? Então, assim, eu acompanho muito esporte, né? Eu sou um... É mesmo, né, padre? Você gosta de... Você chega na casa do padre, talvez, para ver, ele vai estar vendo o canal de esporte. Mas qual é o esporte? Não interessa. Eu gosto de esporte. Basquete Sempre acompanho muito sobre o esporte, né? E essa é uma das grandes polêmicas hoje, né? Então, assim... A questão para mim é essa, né? Assim, querem destruir uma coisa, né? Que por séculos, né? Foi necessário. Sim, totalmente. Foi necessário, né? Então, assim, e ainda hoje, padre, como é que dá, gente? Assim, né? Eu entendo e sou totalmente contra, né? A tudo aquilo que é a injustiça com a mulher. Sim, claro, né? Então, agressão, violência, isso é abominável. Isso é abominável, né? Para mim tem que ser punido, tem que ter leis que progridam nesse sentido, né? Para mim isso é muito tranquilo. Prende o cara e esquece, né? Ele lá. Exatamente, né? Para mim isso
pensando no ponto civil, né? Sim. Sim. Não estou entrando aqui na questão da misericórdia de Deus, de Sim. arrependimento, de perdão. Esse é um outro ponto que a gente pode falar também. Tá né? bom, não esquece ele lá não. Tá bom. Mas para dizer, né? Como é que você vai sucumbir? Você quer sucumbir uma coisa, né? E desculpe assim, né? Se possa ofender alguém, né? O homem é necessário. Ponto. Lógico. Como a mulher é necessária. Ponto. Os homens Né? sem as mulheres Exatamente. pereceriam. Então, assim, as mulheres sem os homens pereceriam. não existe, na minha forma de pensar, né? Com todas as injustiças que existem, é verdade, e eu concordo, né? E enxergo isso, mas não tem porquê, né? Segregar, né? Ou sucumbir, né? O homem não pode sucumbir à mulher, a mulher não pode sucumbir ao homem. Eles são necessários um ao outro. Exatamente. Absolutamente necessário. Em vários campos, né? Então, assim, a gente brincava aqui, né? Agora, um pouquinho antes de começar o podcast, né? Estava procurando um cabo aqui, né? E o nosso produtor, né? Falou, tem dificuldade de achar as coisas, né? E aí brincamos assim, né? Porque somos homens, né? A Homens... gente é meio burro mesmo, Né? vamos fazer o quê? Por quê? Porque a sensibilidade que a mulher tem, né? Sim. Ela é, de longe, Exatamente. né? Superior à do homem, né? Uhum. E o que não seria dos homens sem a sensibilidade da mulher, né? Exatamente. Sim. E isso, né? Talvez, claro, né? Salvaguardado aí inúmeros casos de não reconhecimento disso, mas por que agora precisa de um movimento para sucumbir à imagem do homem, para sucumbir o lugar do homem, Pois é. né? Eu acho que sim, a mulher precisa do espaço dela, né? Como o homem tem que ter o seu espaço. Né? Então, assim, eu falava até esses dias para um casal, né? Que a esposa dizia para mim assim, padre, mas é difícil aqui em casa, porque às vezes eu espero algumas coisas do meu esposo, né? E não vai. Eu falei assim, posso te falar uma coisa? Aí eu falei para ela, senta. Não vai rolar. Senta. Ela precisa explicar pra ele. Senta. Porque não vai rolar. Uhum. Se você esperar como você quer, senta. Você vai cansar em pé. Uhum. Né? E por quê? Porque o homem, ele tem uma lentidão para algumas coisas, né? Mas para outros, ele é super ágil, Sim. né? Mas tem coisas... E aí eu dizia assim, por exemplo, né? Numa casa, há que se separar funções, né? E não que não se possa um fazer uma coisa e outra. Meu pai, né? Meu saudoso pai, já falecido, né? Meu pai, ele dizia muito assim para mim, pro meu irmão, né? Sobretudo, né? Que somos em 3 em casa, uma irmã, né? Uma mulher, 2 homens, minha irmã mais velha. E meu pai, ele sempre nos educou da seguinte forma, e isso para mim foi um grande aprendizado, né? Meu pai serviu o exército, né? E no exército, homens, né? Quase totalidade, né? Praticamente, no né? No Brasil, acho que talvez nas forças... nas nem- asas tem algumas mulheres. Na Marinha, né? Na Marinha, Na Marinha, acho que não saberia dizer, mas acho que tem. Nos não- Estados não- Unidos, que é o maior símbolo militar, eu sei que tem. tem algumas mulheres. Aqui no mas Brasil eu não ínfimo, sei como, né? Enfim. Mas, para dizer, no exército era tudo os homens. Então, cozinha, lavanderia, era tudo homens que faziam, né? E meu pai dizia assim, né? Um homem tem que saber fazer tudo o que uma mulher faz. Sim. Mesmo que, talvez numa ordem lógica, ele não vai exercer, mas ele Não. tem que saber fazer. Sim. Porque na falta de, na ausência de, ele faz. Exatamente. Né? E aí meu pai dizia, então vocês têm que saber limpar a casa, vocês têm que saber cozinhar, vocês têm que saber lavar a louça, né? E eu, graças a Deus, né? E depois isso foi aprimorado quando eu fui pro seminário, né? Porque aí a gente faz muitas dessas coisas, né? No seminário, no tempo da formação. E hoje eu sou padre e moro sozinho, né? Tem uma mulher que trabalha na minha casa, né? A Francisca, né? Com todo o carinho e amor que eu tenho por ela. Mas quando ela não tá, eu Se tenho que vira. fazer. Pode Eu tenho que me fazer. virar. Não tenho dificuldade nenhuma com isso, né? Me Sim. viro tranquilamente, né? Costuro quando tem que costurar. E assim por diante. Sem dificuldade Prendado. nenhuma. Né? Não tanto, mas né? A gente se vira, né? Nasce, né? Nasce. Ah, Mas para dizer, né? E isso foi importante para mim, né? Porque meu pai dizia assim, né? Não tem por que ter diferença, né? Nós não somos diferentes delas, né? E meu pai dizia, né?
Final de semana é com a gente. Olha Né? que legal. Bonitinho. Sua mãe trabalha a semana inteira. Tanto é que no sábado e no domingo, praticamente todos os finais de semana, quem cozinhava era meu pai. Olha. Né? Que legal. Era ele que fazia, porque ele falava, sua mãe já faz a semana inteira. Uhum. Né? Então agora nós vamos fazer. Né? Então meu pai fazia almoço, meu pai, né? Militar, hein, gente? Né, gostava muito de cozinhar. E assim. Mas, então, assim, eu vejo que. Eu acho que esses intentos, né, dessa sociedade de hoje, né, vou dizer assim, com muita. Honestidade? Honestidade, me vem a palavra. Queria usar uma outra palavra, me fugiu agora. Pessimismo. Aham. Né? Com muito pessimismo, eu vou dizer: nós entraremos num caos. Ah, Sim. já tá, né? Já tá Já começando tá já. se instaurando, E né? padre, Nós ó, entraremos num caos. a Maria Clara, eu sei que você tem muita coisa pra falar, mas eu ouvindo aqui o senhor falar, só teve um momento que o senhor fez alguma, eu devia ter anotado até, mas eu entendo que assim, todo o movimento coletivista, ele é uma doença. Todos eles são ruins. Todos eles são ruins. Em especial, o feminismo, porque causa todos esses problemas que o senhor estava falando. Uhum. Então, e hoje a gente está vivendo uma inversão, né? A mulher, nesse intento de que, lógico que pode ocupar vários lugares, lógico E que deve. as mulheres podem fazer hoje, até como era o slogan da Barbie, pode ser tudo o que você quiser. Sim, pode, se você tiver competência, assim como um homem tem, para ser uma CEO de uma empresa, tal. Então, eu acho que a palavra de ordem é essa, se você tiver competência, independente de você ser homem ou não, ou Sim. uma mulher, Sim. né? Agora, essa questão do feminismo está causando essa inversão. Então, as mulheres, elas estão... É engraçado isso, né? Porque parece um tiro no pé. Parece? Porque elas estão um se tiro de bazuca masculinizando. no pé. Elas estão se masculinizando, né? E Uhum. aí, assim, por isso que o filme ficou tão bobo. Ficou bobo. O filme é um tiro Não, no sabe pé. por quê? Porque você vê na reação das pessoas aí no cinema. Nossa, A gente assim, observou. Faz o viu? seguinte, você não Sala quer... Faz uma cheia, coisa, né? padre. Uma hora que o senhor estiver no shopping, Passa perto do cinema. passa perto Na do cinema, saída na hora do da filme. saída, toma um sorvetinho, aí o senhor economiza a grana do filme, que é uma porcaria, e aí o senhor vai ver a reação das pessoas de rosa saindo do cinema. Porque tem um easter eggzinho lá, Uhum. que é um filme tão ruim que ele não serve nem como bandeira para as feministas. Agora, a história do feminismo, né? O padre até falou uma coisa, porque o feminismo raiz, até com perdão da audácia, discordar do padre no seguinte: não existe um feminismo raiz com algo de bom. Porque ele nunca foi um movimento em prol da defesa da mulher, ponto. Ele sempre teve um discurso de ódio e de supressão do masculino. Sim, sim. Como, aliás, tudo que termina em ismo, com uma única exceção na minha modesta opinião, tudo que termina em ismo é ruim. Por quê? Que é extremo, né? Porque o ismo é o segmento acrítico, certo? Acrítico, a uma determinada coisa que você coloca sobre todas as outras e aquilo é indiscutível, certo? Então, se o machismo é ruim, como é que o feminismo é bom? Pode ser bom. Agora, a gente O tem que entender a cristianismo diferença entre é os bom dois. porque você está colocando acima de todas as coisas o que tem que estar acima de tudo mesmo. E o que tem que Sim. ter um segmento acrítico. Porque já que eu sou idiota demais para entender o que Cristo fez em sua magnitude, não é para ficar me esforçando tanto, porque eu não vou conseguir. Só segue, entendeu? E vai que funciona. É. Todos os outros ismos, pode procurar. Todos os outros são... o lulismo, o bolsonarismo, é tudo ruim, cara. Certo? Tudo ruim. O comunismo, é ruim. Ruim. É porque quando a Mônica falava do coletivo, né? Porque o ismo sempre reflete o coletivo, né? Mas se você pega em relação ao cristianismo, né? Qual que é a essência do cristianismo? É ser cristão, Uhum. né? É um coletivo que tem, né? Um dos episódios do Sal, né? Vocês falavam, né? Da ausência de referências, Sim. Sim. né? E eu até numa homilia usei, né? Sobre
essa questão do podcast, né, na paróquia, porque Que chique. Zeramos a vida. vocês veem como vocês são importantes. Zeramos a vida. Uau. Zeramos. Porque é exatamente isso, né? A questão da referência. Então, a referência no coletivo do cristianismo, a referência é Cristo. Uhum. Sim. Nós temos uma referência, né? Uhum. Sim. Agora, qual é a referência do feminismo? Não Pois é. tem. Uhum. Exatamente, não tem. E agora, olha só o que é interessante. Porque vocês discutiam aí sobre a questão dos ismos e não sei o quê. Machismo e feminismo, então. Porque existe, obviamente, uma diferença entre os dois. E a incapacidade de compreender essa diferença foi o que frutificou num filme tão confuso e tão lamentável quanto esse. Assim, né? Porque o machismo, ele é um fenômeno que surgiu de forma natural, assim, da sociedade. Então, Ah, sim. foi um comportamento... Ninguém patrocinou. E assim, geralmente, as coisas que surgem de forma orgânica da sociedade, geralmente são boas. Quase todas as coisas boas que a gente já testemunhou nasceram desse jeito. Agora, há suas exceções, como o machismo. Uhum. E o machismo é interessante porque, assim, a gente não vive numa sociedade plenamente machista. Desculpa, não dá pra mas dizer. não é. Não, Claro não que dá. Existem aspectos de machismo na nossa sociedade. Sim, sem Isso dúvida. é verdade. Não há como Existem negar. pessoas Agora- específicas, né? Homens e Sim. mulheres, E mulheres, que são mulheres machistas. machistas. exatamente. Não, comportamentos, Uhum. coisas que acontecem no dia a dia, mas é muito sutil. E é por isso que o machismo é tão perigoso. É por isso que ele exerce um poder tão venenoso na vida das pessoas, porque ele é difícil de identificar. Uhum. Coisas assim que você pensa que são normais, coisas que você pensa, coisas que você faz, e aí quando você para um pouco pra pensar, você percebe que existe uma espécie de hierarquia artificial, uma coisa do homem estar acima da mulher de um jeito que não deveria estar. Uhum. Sabe? Que você olha e você pensa, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Uhum. E aí, qual é a proposta do feminismo? Que, assim, é totalmente compreensível que a fala do senhor do feminismo raiz, tal, porque ele a palavra ganhou essa conotação de igualdade de gênero, já que foi muito repetido. Uhum. E não dá pra esperar que padres que vão pro seminário, que estudam filosofia, teologia, todas as coisas mais, assim, de explodir a cabeça, conheçam a fundo todos os movimentos da Terra, né? Então, Sim. assim, é covardia comparar, mas de Estão feminismo... estudando talvez coisa mais importante. né? estão estudando coisa mais importante. É. Mas, assim, o feminismo, ele surgiu com a intenção de acabar com o machismo mesmo. Na verdade, não acabar com o machismo, mas afogá-lo, De afogar inverter a polaridade, né? Ocupar. Eu acho que não necessariamente inverter, Tá. mas pegar e se sobrepor a ele, De sabe? acabar mesmo. Abocanhar. Ocupar. Eu acho que não acabar, porque pro movimento feminista é até interessante que ainda tenham nuances machistas na Ah, sim, sociedade. porque senão elas Porque perdem senão- força. Se você não tem alguém pra sobrepor, pra que você... Né? Porque elas precisam de Mas- um inimigo em comum pra manter todo mundo Mas unido, eu né? acho que o pior nesse sentido é que talvez, né, a sua fala tem sentido, né, de que seja importante para que ainda exista nuances, né, do machismo na sociedade, mas o movimento hoje é para acabar. Sim. Né? Aham. Uhum. Na verdade, não é para acabar, Sim. né? Talvez a intenção não é acabar, mas é ocupar, Aham. Ocupar, né? É substituir. Então, assim, sai o machismo e entra o feminismo. Inclusive Né? no filme, O filme é isso isso. é muito evidente. Ah, ela soltou a... Olha eu caindo no episódio. Então, sabe o que acontece? No filme, isso é bastante claro. Tudo bem. Ah, mas é caricato, é só uma coisa cômica, etc e tal. Não é. Não Ah, é. o filme é só entretenimento. Não é. Tem mensagem, né? Tudo isso está muito, muito claro lá. Agora, o que é que nós temos observado? As mulheres, né? Não todas as mulheres, mas uma parcela importante que encampa esse sentimento, essa agenda feminista, que, a bem da verdade, a imensa maioria não passa de massa de manobra, né? Como é tristíssimo para mim
Porque né? o movimento é vendido como uma coisa muito Claro. legal, né? Eu É, simpatizei. como uma coisa Tipo, boa. a minha Olha, infância eu sim. simpatizei. Acho Sim. que a gente vai ter que fazer um episódio só sobre isso. Não, É, eu já disse que eu era feminista porque eu acho mulher melhor pra praticamente tudo. Eu vou contratar, por exemplo, eu tenho a tendência a contratar mulher. Porque mulher é mais caprichosa, comprometida, mais resistente. No geral, mulher vai melhor. Eu lembro Né? disso, para as falando isso. competências dos trabalhos De que quase você tudo. precisa, com certeza. Agora, se eu fosse contratar um lixeiro, eu não queria uma mulher. Uhum. Certo? Primeiro porque eu acho que eu não tenho que submeter uma mulher a um trabalho tão difícil e extenuante. Certo? É. Acho que isso é coisa pra homem segurar e resolver. Uhum. Se eu fosse contratar um segurança particular, por exemplo, eu preferiria um homem. Uhum. Agora, se eu vou contratar um professor de educação infantil, não me peça para dar a vez para um homem. Porque uma mulher é mais apta para essa função. Uhum. Certo? Se você não é um demente completo, você consegue perceber isso com facilidade. Uhum. Certo? Se você não é um professor universitário, como diz o Italo Marcilli, você consegue entender isso com simplicidade. Né? Sem ficar teorizando muito sobre o... Então, é muito triste para mim ver o efeito manada e tantos inocentes úteis. Né? Tanta gente massa de manobra, você entra no shopping, todo mundo vestido de rosa. Certo? Ai, Fábio, como você... Desconfie, observe, olhe com atenção. Aquela gente toda se comportando da mesma forma, acreditando nas mesmas coisas e se vendo na obrigação, por exemplo, de gostar de um filme ruim. As pessoas meio que... Tem muita gente que se viu na obrigação de encontrar alguma coisa ali. Vou até dizer uma coisa. Tem uma amiga muito querida minha, que é uma pessoa que eu respeito muito no universo das artes, que disse ter visto algo de bom do ponto de vista artístico. Talvez eu, por ser muito limitado, não tenha visto. Eu também. Mas eu arriscaria dizer que eu tenho alma de artista e acho só que não tem mesmo. Com exceção, é claro, das atuações. Sim. Né? Meu, as atuações. Inclusive, vamos fazer aqui um momento de shade que fala, Maria Clara, essas falas. Jogar um shade. Vou jogar um shade aqui no Fábio e na Maria Clara. Para. Quem assistiu o episódio dos filmes aqui, que viu os dois falando super bem, que eles amam o Ryan Gosling, o porquê que esse cara foi fazer Eu sei. o Ken? Eu sei. Eu falo, sei. você fala, pai. aconteceu? Eu sei. 1, e 2, e 3, e dívida de jogo. Não. Cara, A esposa- gente exaltando ele Não, mas ele é muito... dos filmes. Mas é que Ele assim, fez o papel muito, ele muito aprendeu bem, a tocar cara. piano pra fazer La La Land. Eu não sei se Cantou, poderia ter tido dançou, um Ken melhor do e que ele. De verdade. Ele aceitou fazer um personagem patético, gente. Aquele figurino que eles colocaram no Ken, aquela bagunça de cowboy. Mas ele fez bem. Roupa de... Então, Ele fez bem. Ele Ele fez. Mas é que, Ele é um mas é que em bom certas ator. situações pouco importa a atuação, né? Então, ele fez muito vendo? bem. A questão é, porque o papel é pequeno. É um pode papel... pode falar o nome Tramontina. dele. Olha, Corte Tramontina. Bota uma faixinha. Nossa. Não, mas a Carol do Rafa, que tá aqui com a gente, né, da produção. Aliás, muito obrigado pelos trabalhos técnicos de Rafael Almeida e de Matheus Faran. A mulher do Rafa, a Carol, ela foi lapidar numa descrição. Eu odeio dar razão pra Carol. Ela nunca deixa barato. Tá ouvindo, Carol? Porque ela é colérica igual eu, né? Então, aí eu falei, não, mas o Ryan Gosling fez um papel... Ele foi muito bem no papel de Ken. Ele é tão idiota que dá raiva. Que é o que era pra... né? Uhum. E aí eu falei pra ela, não, desculpa, mas ele é um grande artista. Ela falou, não, Fábio, ele só faz o papel de Ryan Gosling, só. Ele só faz esse papel de idiota. Aí ele faz muito bem. Falei, putz, acho que ela tem razão. Então. É bem isso. Porque no La La Land, que eu falei tão bem, ele é um fracassado. Verdade. Ele é um grande Eu fracassado. falei. Um fracassado profissional. Ele é um fracassado profissional. Já a Margot, na moral, a mina, você é louco, mano. Então, a mina é eu fiquei um atriz. pouco deprimida, Ela sabia? é muito Quando eu atriz, terminei. velho. Porque, assim, me doeu mesmo. Me deu um negócio, tipo, de ficar desapontada, de ver um talento igual dela, Sim. usado pra um negócio Pra uma tão... bobagem Ela é daquela. produtora do filme, viu? Mas sabe? ela é... Produtora master. ela é pelo que dá pra espetacular. você ver lá no... Mas a Espetacular. questão é sempre essa, né? É a massa de manobra, né? Uhum. É. Então você usa, né? Aquilo que salta aos olhos, né? Para trazer, apresentar aquilo que você quer. Uhum. Misturando um pouco aqui o assunto, né? É só olhar para a política.
O que o pobre é na mão dos políticos? Massa. de manobra. Massa de manobra. É. Você vai lá, promete uma cesta básica, promete um vale leite, um vale sei lá o quê, tem tantos vale hoje aí, né? Pronto, você ganhou. Né? Você... lembro-me, né, de uma cena, né, de um político num avião, né? Antes de ascender, né, a um cargo importante no governo do país, onde ele dizia, né, é só dar uma cesta básica, né? É só dar uma cesta básica que a gente resolve tudo, a gente tem os caras e vamos embora, né? Então, a questão é sempre essa, né? Quando eu vi eu vi uns vídeos, enfim, né, de Instagram e TikTok, essas coisas aí, dos cinemas no Brasil, né? Eu via claramente, já tinha visto algumas críticas, né, do filme, né? Mas eu via claramente isso ali, né? Na verdade, eu via duas coisas ali, né? Eu via primeiro a inocência das pessoas, porque eu acredito que muitas pessoas foram procurar a Barbie. Foram. As mulheres E levaram os as filhos. filhas. Né? As filhas, Então, por que do efeito rosa? Levaram os filhos. Ai, Por que do efeito rosa? Acho que o efeito rosa, talvez num primeiro momento, não é nem a idiotice, não é. né? É a inocência. É querer celebrar No ali primeiro um momento, momento. no primeiro momento, Eu sei, né? padre, eu sei. É a inocência, né? Eu sei. No segundo momento, talvez venha a lacração, né? Mas eu acho que não é da grande massa, né? Sim. Mas a ideia do filme era atrair exatamente, né? Talvez assim, as pessoas de pouca informação ou as pessoas de pouco conhecimento que são inocentes. E o marketing foi Claro. perfeito nesse sentido. Exato, Porque né? você olhando ali um trailer, não sei o que, você acha que você vai se divertir com a sua família. Exatamente como E não todo mundo tem pensava. nada, Vai ser um filme de humor. Aham. Eu vi várias pessoas dizendo, eu fui para ver um filme de humor. Enfim. Eu achei o filme muito mais drama, assim, Muito. tipo, se encaixa muito Tanto que melhor a Barbie no gênero, chora do no começo gênero ao fim, drama. né? Acho que o gênero mais correto seria distopia. Porque É não verdade, chega a ser é um uma drama. distopia. Uma distopia. Eu fui pro cinema Exatamente. falando, eu vou lá ver esta merda, certo? Porque é meu trabalho, Tchê. né? Vou lá, vou fazer o Morango, quê? pai. O quem? Morango. O quem? Vou lá Não, ver quem o não- Barbie. Eu vou lá ver essa lixeira velha, porque é meu trabalho. Não só o que tá passando na tela, como o que tá passando lá. Teve uma hora que a Mônica... Chegou um momento que eu falei assim, Mônica, tudo que aconteceu até agora é pra essa cena aí. Fica olhando. Lembra? No momento que tava passando essa cena, eu parei de olhar pra tela e comecei a olhar pra trás pra entender Sim. as expressões das pessoas. Que cena? Eu fiquei curiosa. Agora fala. A cena em que Acontece. ela começa a explicar, não, porque a gente tem que ser isso, mas tem que ser aquilo. A gente tem que Ah, fazer não sei eu o quê, mas vi tem que fazer essa. outro. Exigindo da que gente começa ganhar. quando ela fala, Ali realmente, eu não amo o Ken. E veja, O filme nasceu daquela fala. e Começou aí daquela é forma. interessante, porque, eu não sei se vocês lembram, mas o figurino dela, neste momento, está assim, totalmente sem graça. Nhé. Ela não está Porque ela usando tá mais deprimida. rosa, Ela está usando amarelo. Então, todas essas Não, tom de coisas... azul, não é? Ela tava usando um azulzinho. Não, vestidinho amarelo. Essa hora que ela... É do final, não é? A cena... Não, mais pro amor. final. Não, ela tá falando da fala tô da mãe. confundindo. A hora É. que ela tá depressiva, ela tá sem maquiagem. Verdade, ela vestido tá de azulzinho. azul. Então ela tá de azul e depois ela fica de amarelo. Todas essas coisas, elas têm uma explicação. Eu não tô dizendo pra vocês que a diretora colocou isso com intenção, sabendo disso. Eu sei de um filme que usou essa técnica, do começo ao fim, mas ela vira uma estrutura no cinema. Você trabalhar com as cores nesse sentido. É óbvio que a Barbie de rosa, ela retratava a Barbie Land, a alegria, não sei o que e tal. E aí depois, realmente, ela passa a usar ali os vestidos, os azuis, e ela acaba com o vestido amarelo. Sem graça pra caramba. Uhum. Assim, tipo... Que você encontra, sei lá, numa loja aqui em Guarulhos, né? Em qualquer lugar. Um vestido comum. Não tem nada de glamour, de Barbie e tal. Mas eu queria aproveitar que Porque eu ela estou com a fala... termina sem ser a Barbie. Pois Ela é, termina então. sendo uma Eu mulher. queria... mas... ai, eu quero jogar um sal aqui, ó. Vamos fazer o negócio ficar salgado agora. Olha. O filme começa, e isso
quem não assistiu, já viu várias análises, críticas, não sei o quê, começa fazendo uma referência a Uma Odisseia no Espaço. Eu ia falar aquele isso. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Feio, né? Ficou feio. As meninas todas de vestido marrom, não sei o quê, sem cor. E aí como se só tivesse chegado a cor na vida delas por causa da Barbie. Olha, eu sou muito da fase da Barbie, muito. Eu brinquei com a boneca Barbie. Só que antes da Barbie eu brinquei com muitas outras bonecas, entendeu? Não tinha nada a ver. Tipo, a minha vida não ficou cor-de-rosa por causa da Barbie. E quem não tinha Barbie brincava de outras coisas e brincava com outras Exatamente. pessoas. E eu gostava de boneca, enfim. Então já começa aí a bobeira. Uhum. E aí tem aquela cena marcante que as meninas quebram as bonecas bebês, né? Que aí você pensa, tá quebrando o bebê e tal, não sei o quê. Pra brincar com uma filme boneca adulta que termina- representa ela. Como é que o filme termina? Com ela dizendo que está indo numa... Vou contar, gente, desculpa, né? Sim, é uma bosta mesmo. Não tá perdendo Ela nada. está... eu vim no ginecologista. Pra mim, ficou muito clara a ideia. E assim, aí a gente fala, o próprio movimento feminista é, assim, totalmente levado pela política. Não é nem vontade de mulher, nem de nada. Claro que não. Vamos estudar para saber o que é essa conversa toda. Não é o assunto de hoje, apesar de fazer parte, né, do assunto. Mas, assim, qual é a temática disso tudo? Acabar com a família, Lógico, não é? lógico. Do começo ao fim do filme. Não, aí você fala, ai, Mônica, que radical, você tá sendo uma tia. Não, é só... Eu gostei de estudar feminismo por bastante tempo, assim, né? Bastante tempo pra mim que tenho 16 anos, né? Então, Sim, estudou bastante. e assim, os primórdios do movimento feminista, eles começam com ideias semelhantes a essa e eles começaram a chegar realmente nesse sentido de acabar com a família tradicional e levar totalmente para o individualismo lá pela segunda onda já tinha isso. Na segunda. Porque o movimento tem ondas, assim, estágios pelos quais ele passou. Hoje em dia a gente tá na quarta onda, nós dizemos, porque ele nasceu lá na segunda metade do século XVIII, mais ou menos, assim. Período da primeira Revolução Industrial, se eu não me engano. Se eu estiver errando alguma data, gente, foi algo entre os dois, tá bom? Não. Mas enfim. E aí, lá pela segunda Revolução Industrial, o movimento ele já estava com um pouco mais de poder, assim, né? E as teóricas, elas começavam a falar sobre essa questão que já foi comentada aqui, da mulher conseguir certos direitos, digamos assim. Digo entre muitas aspas, porque as pessoas esquecem que os direitos vêm com responsabilidades. Uhum. Aquela Exatamente. velha fala do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, a questão do voto, por exemplo, muita gente atribui ao feminismo. Olha, o feminismo realmente lutou, de certa forma, para que tivesse o voto feminino. Mas não dá para atribuir essa conquista a um movimento. A própria Simone de Beauvoir, que passou por esse período, ela é um dos maiores nomes do feminismo, ela falou no livro mais célebre dela, gente, a luta pelo voto que as feministas fizeram foi só barulho, a gente não conquistou nada, nos deram de mão beijada o voto. Foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, não foi, ai, nossa, que incrível, eu devo tudo ao feminismo. Não, Chegou porque a hora, né? assim, como o padre falou, as mulheres no podem... mesmo tempo que estava tendo uma o sufrágio confusão. universal e que as pessoas responsáveis por esse tipo de decisão, quem é que ia votar ou não, no mesmo momento em que isso estava acontecendo para todo mundo, para homens pobres, porque você pensa, todos os homens podiam votar, todo mundo podia votar, só a mulher que não. Só podia, assim... Cara, era um negócio muito louco. Pra você votar, você tinha que ser um homem rico de tal idade a tal idade, você tinha que ganhar não sei quanto, você tinha que dar uma pirueta, morar no centro não sei da onde. Então, assim, era um negócio que era muito raro mesmo. E depois Restrito. isso foi se alastrando, era muito restrito. A entrada da mulher no mercado de trabalho também, que é uma coisa super comentada no filme. As pessoas hoje em dia ficam, porque a gente só trabalha por causa do feminismo, não sei o quê. Não.
assim, o trabalho, desde os primórdios da humanidade, foi considerado um castigo. As pessoas que cometiam crimes, elas eram condenadas a trabalhar. Qual trabalho aí dependia, mas sempre coisas muito braçais, coisas que exigiam muito, coisas extremamente perigosas. E por isso sempre foi um trabalho pro homem. Porque, cara, quem em sã consciência mandaria uma mulher que tem muito mais capacidade de fazer as coisas melhor em outros âmbitos que o homem não conseguiria? Faz mais sentido você mandar o homem que não vai ter tanta percepção. Serve pra menos coisa mesmo, né? Em última análise. Em última análise, até que sim. Mas, entende? E aí, conforme o capitalismo foi avançando, agora parece muito, assim, realmente zoeira o que eu tô falando, né? Super capitalista. Não, mas realmente, conforme a gente foi avançando no sentido tecnológico, econômico, e os trabalhos foram ficando mais seguros, a mulher foi entrando naturalmente no mercado de trabalho porque ela precisou, porque para ela foi um interesse, porque as pessoas requisitavam, porque a mulher assim, Tem a um sua partido importância, interessante. assim, como homem, Para ser uma secretária, por exemplo. Quem você acha que vai ser mais organizado? Via de regra, mulher ou homem? Não tenho dúvida. Uma mulher, né? E assim, as mulheres, elas já entraram no mercado de trabalho na Revolução Industrial, porque era necessário. Se ela não trabalhasse, ela morria de fome. Então, tem muitas coisas que as pessoas ficam atribuindo, assim, a movimentos e falando da boca pra fora, sendo que a pessoa nunca nem se preocupou em ler um livro sobre o assunto, sabe? E aí, no filme, isso fica muito claro. Porque todo mundo fica falando, porque a Barbie conquistou todos os direitos da mulher e não sei o quê. Se hoje as mulheres podem ser tudo que elas quiserem, é por causa da Barbie. E tal coisa e tal coisa. E assim, não é. Então, mas aí eu tenho que te dizer assim, né? Você falou, porque aí as pessoas não pesquisam. Eu mesma acabei de falar aqui, né? Olha, tem que ler um livro e tal, não sei o quê. A questão é que hoje tudo isso já está incutido na cultura da nossa sociedade. Então, os homens e as mulheres já nascem com todas essas ideias. Então, assim, eu imagino, por exemplo, o desafio do nosso padre aqui, de ter que conversar com Bom, como o senhor deu o exemplo aqui do casal, ter que falar para uma mulher, olha, você precisa conversar com o seu marido. Porque hoje em dia, gente, é uma luta. As pessoas acham que tudo vai simplesmente surgir. Entendeu? Então, assim, e que, é porque, sim, já existe, tal. Então, tá tudo meio bagunçado. Então, realmente, eu também tenho uma visão pessimista. Eu não tenho como... Nós podemos continuar essa conversa. Sim. Né? Tem algumas coisas bem importantes aqui pra gente falar ainda sobre isso, que passa pelo filme da Barbie, né? Porque, na verdade, ele captura o espírito de um tempo. Sim. Né? De uma época, e ele não só reflete o que está na cabeça de muita gente, como, não se engane, ele tem o intuito de colocar algumas coisas na sua cabecinha, né? E quanto mais fraca for, mais coisa entra. Então, acho que podemos continuar essa conversa. Nossa produção aponta aqui que estamos com o tempo já avançado, né? Então, acho que podemos seguir para a próxima. O que vocês acham? Pode ser. Então, daqui a pouco a gente volta. Fiquem refletindo, deixem seus comentários, perguntas, porque a gente só vai se ver na próxima semana. A gente vai continuar a conversa aqui, mas a gente só vai se ver na próxima semana. Então, você pode deixar sua pergunta aí nos comentários e a gente pode conversar juntos aí no lançamento do episódio, no chat ao vivo. No chat a gente pode conversar e também, dependendo de como for, né? Acho que a gente consegue arrastar o padre de novo se precisar. Fazer uma coletânea de perguntas, vem para uma próxima também, Boa. Né? Mas acho que o assunto ainda rende, não rende? Rende bastante. Então vamos encerrar por aqui, agradecendo nossos patrocinadores. Você os viu desfilando bastante por aqui. Caso você deseje e possa contribuir de alguma forma com o Sal Podcast, será muito bem-vindo. Nós podemos ampliar o nosso plantel de patrocinadores. Também apareceu ou está aparecendo aqui em algum momento um QR Code, caso você queira fazer uma doação única, né? Você que é espectador e quer participar aí com a gente de alguma forma. Esses valores são revertidos em impulsionamento para que a gente chegue
a mais e mais pessoas. Esse Sal Podcast não tem um intuito comercial, né? A gente está aqui porque a gente entende que tem que estar. Então, sua ajuda é bem-vinda. Sobretudo curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Seria muito legal a gente avançar rapidamente no número de inscritos. Tivemos até o padre hoje pedindo para você se inscrever, né? Então, se inscrevam no canal. Continue com a gente aí. Despeçam-se aí, digam suas considerações finais para a gente se despedir da turma. Agradeço que você tenha ficado até aqui conosco. E é isso, né? Acho que o nosso objetivo aqui é a gente conversar, pensar em outros lugares, né? Além de ter visto um filme bonito, todo cor-de-rosa, o que mais que tem por aí, né? Então, não fiquem chateados, vamos conversar. Vamos conversar. Mas também, se você ficar chateado, a gente sabe que você aguenta, né? Vai ficar tudo bem. Vai. Sim. Uhum. Bye, Barbie. Bye, Ken. Bom, eu queria agradecer. É uma grande alegria poder ter participado deste episódio com vocês, né? Me vim aqui agora, né? Nossa, mas trouxeram um padre, né? Não poderia ter falado de outro assunto? Podia falar de várias, né? Sim. Religiosos, sim. Mas achei importante também que o lugar em que nós, padres, ocupamos na sociedade possa ajudar numa reflexão que, por vezes, no ambiente da paróquia a gente não consegue. Né? Dentro de uma homilia, a gente não consegue refletir alguns assuntos, alguns temas, por mais que eu gosto bastante de provocar, né? Quem é meu paroquiano sabe, né? Eu dou muitas cutucadas dentro das homilias, mas pensar que, como padre, né? Como a presença da igreja no mundo, nós padres temos sim, né, a missão de intervir em certos assuntos que ferem diretamente os valores cristãos, os valores morais cristãos, sobretudo. E esse é um tema que, com toda certeza, né, fere muitos princípios cristãos, né? E por isso eu estive aqui, né, com vocês neste episódio para falar de um assunto que sim, né, trata diretamente de valores que para nós são caros, são importantes e não podem jamais ser deixados de lado. Então, agradeço, né, a participação de todos que conosco acompanham este episódio, né? Agradeço a Mônica, ao Fábio, a Maria Clara, né, por ter convidado, né? E, tendo a oportunidade, estarei convosco novamente. Muito Sempre obrigada. será Nós um que prazer. agradecemos pela presença. E Deus abençoe a todos vocês. Amém.